Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes. Antes de a gente entrar no tema de hoje, já quero dizer para você que as inscrições para o curso Manual de Sobrevivência do Cristão no século XXI já começam hoje, numa pré-inscrição, você já pode garantir a sua vaga, já vai chegar tendo acesso ao primeiro módulo, que é o Cristão e a Política. Eu tenho certeza que vocês vão gostar demais, vai abrir o leque assim, para o entendimento da importância do cristão dentro da estrutura da sociedade, ok? Então vamos lá pessoal, assunto de hoje. A jogada de mestre ali que o presidente fez nesses últimos dias, né? Lá na comissão parlamentar começou todo mundo a querer colocar ali, né, fazer uns malabarismos, né, colocar ali as garrinhas fora das suas luvas, né, colocar para fora ali os seus tentáculos. Aí o que o presidente faz? Chega na boa, pega ali o ex-presidente Collor, pega o presidente da Câmara, o Lira, pega outras figuras e vai lá, exatamente no estado do oponente, fazer umas inaugurações, né, e conclamar ali as pessoas para, né, dar um apoio e tal. E você vê que sentiu, né, porque o cara ficou, né, o cara falou publicamente, né, falou, você veja o que faz, né, como é que vai lá no nosso estado e tal. E aí ele fala, a consequência é que a gente vai continuar mais ainda, né, pesquisando aqui, indo a fundo e tal. E aí, mas depois já falou, agora a gente nem quer mais chamar o filho do presidente, porque já foi citado ali, então a gente não precisa chamar mais. Então você vê que o negócio funcionou, né, que o negócio tocou, né, onde deveria tocar. Isso tudo na boa ali, né, vamos lá fazer uma inauguração. Então, em certo sentido, foi uma tacada de mestre isso. Enquanto isso, né, nesse meio tempo, a gente começa a ver a posição, né, da Big Media, né, a posição midiática com relação a esse pleito do ano que vem, já tomando ali uma forma muito bem clara do que esse pessoal está querendo, né? Quando a gente olha os editoriais e as matérias que têm saído, você tem uma visão aí muito clara, muito objetiva do que esse pessoal está efetivamente programando para montar o seu discurso, né? Montar a sua tese, né? Porque antigamente a função da mídia era reportar, né? Reportar os fatos. Hoje em dia a função da mídia é construir, né, a realidade, né? Ela quer interferir na realidade para dar o norte da realidade no sentido que elas querem, né? Pelo menos essa é a tese da teoria do agendamento do McCombs, né? Da teoria do agenda setting, né? Que a mídia ela coloca ali a pauta que as pessoas vão estar comentando. E aí um jornal de grande porte aí, de tradição no Brasil, né, publicou uma opinião dizendo que o segundo turno entre o atual presidente e o ex-presidente que saiu de trás das grades colocaria ali num direto confronto o atraso e o retrocesso, a indecência e aquilo que é afeito à imoralidade, a desfaçatez e o cinismo, né? Tipo assim, os dois são iguais e nós não gostamos de nenhum dos dois. O que a gente vê dentro desse discurso? Nós vemos claramente que esse discurso é o discurso de preferimos a coluna do meio, preferimos o meio, preferimos o centro. Só que aí, pessoal, eu já tenho falado para vocês, o aumento das pesquisas mostrando que o ex-presidente que saiu da cadeia está crescendo na opinião, independente se isso tem base factual ou não, mas esse aumento, né, dessa aceitação, com muitas aspas, ao nome desse ex-presidente, como eu disse para vocês ontem, ao contrário de enfraquecer o atual presidente, fortalece. Por quê? O cara que queria dar um voto na coluna do meio, ele vai pensar assim, poxa, se eu der um voto aqui na coluna do meio, será que eu tenho chance da minha coluna do meio ganhar desse ex-presidente que saiu da cadeia? Será que eu consigo tirá-lo de cena, impedir que ele volte com essa coluna do meio? Será que essa coluna do meio tem força suficiente para impedir o retorno desse antigo grupo ao poder que colocou o Brasil numa situação tão desfavorável? Essa que é a consequência psicológica que surge disso, né? Quando você bota assim o oponente como muito grandão, você fala, cara, acho que eu não vou conseguir mais escolher a minha opção ideal. Eu vou ter que escolher a opção útil. Aquela ideia do voto útil começa a funcionar de novo. Eu não gosto do atual presidente, mas eu só vejo ele como tendo força suficiente para impedir que o grupo antigo volte, então eu vou no atual presidente mesmo. Eles não estão entendendo que essa é a consequência psicológica disso tudo, né? Quando eles pegam o ex e colocam, o cara ganha no primeiro e no segundo turno, você pensa,
é aquela história do Chapolin Colorado, né? Quem poderá nos defender? Aí vem eu, o Chapolin Colorado. Você pergunta, quem poderá nos defender? Quem poderá impedir isso? Tá certo? Aí o cara fala, eu gostaria da coluna do meio aqui. Mas a coluna do meio eu acho que não tem força suficiente para segurar, porque as pesquisas botam os caras da coluna do meio com 6%, né, com 10%. Você fala, o cara com 10% não consegue segurar um que está com 30%, que está com 40%. Então a galera começa a ficar nessa dissonância cognitiva aí, tentando falar, eu queria tanto aquele, mas vou ter que ir nesse. Primeira coisa a gente perceber é isso. Agora, você pensa assim, esse pessoal que está insinuando que quer uma coluna do meio, esse pessoal está fora da realidade, né? Porque essas opções de coluna do meio tem 3%, 2%, 1%, 6%. Não tem chance de ganhar. Aí eu pergunto para você, precisa ter grande aceitação para ganhar? Precisa? Essa é a pergunta que você deve ir dormir hoje pensando nela. Precisa ter grande aceitação para ganhar? Eu pergunto para você, aquele presidente americano lá, que venceu, ele tinha essa grande aceitação? A vice-presidente dele, nas primárias, ela tentou ser candidata a presidente. Ela, depois de um debate com a Tulsi Gabbard, que é uma democrata americana, assim, mas que tem uma visão muito coerente, muito interessante, é uma havaiana que é também das Forças de Defesa Americana, né, tem uma história curiosa, fala muito bem, né, muito bem posicionada, ali tem uma postura idônea, né, tem um histórico interessante. Ela detonou com a atual vice no debate. A vice no debate desistiu de se candidatar, porque a sua aceitação estava mínima. Ela estava com 2% das intenções, 3%. Então ela desistiu. Você vê, uma mulher que queria ser presidente e desistiu de se candidatar porque a sua imagem estava totalmente comprometida, hoje é vice-presidente. E o atual não fez campanha, né? Ninguém sabia se ele estava vivo ou não estava, que o cara não aparecia em público, e está lá hoje, ele é presidente. Aí eu pergunto para você, precisa ter aceitação popular? Você vê que no Brasil a gente teve eleições recentes agora para prefeitos e vereadores. Teve prefeito que fechou a cidade inteira, teve prefeito que soldou porta de comércio, teve prefeito que demonstrou ali um total descaso com a população, teve prefeito que fechou a rua para ver se melhorava a circulação de pessoas, só fez aumentar a circulação de pessoas, só fez aumentar o ajuntamento de pessoas. E esse tipo de prefeito foi reeleito. Aí você pergunta, como é que, quando você vai sair à rua, né? Vamos sair à rua para apoiar esse cara. Não tem 30 pessoas? Aí você pensa, se uma figura como essa, que faz essas coisas todas, é reeleita, precisa ter aceitação popular? Então eu digo para vocês, pessoal, a gente tem 2 cenários aí que a gente tem que ficar de olho. Primeiro cenário, pode vir uma coluna do meio aí que não tenha popularidade nenhuma e na hora H lá você vai ver que o cara venceu. Pode acontecer isso, tá bom? Porque isso já tem acontecido nos Estados Unidos, tem acontecido aqui nas últimas eleições municipais aí. Segundo, o que vai acontecer? O atual presidente, por exemplo, assim como aconteceu com o ex-presidente lá nos Estados Unidos, multidões de pessoas podem ir às ruas mostrando ali o seu apoio e tal, e aí o que eles vão fazer? Eles vão tentar descaracterizar esse apoio. Lembra o que aconteceu nos Estados Unidos no dia 6 de janeiro, lá no Congresso americano, que um pequeno grupinho fez uma arruaça e essa arruaça desse pequeno grupinho comprometeu a imagem de toda aquela multidão de apoiadores? Se chegar nesse ponto em que o atual tiver com alta popularidade, pelo menos na demonstração pública, provavelmente eles vão tentar descaracterizar esse apoio também. Vai ter um pequeno grupinho que vai fazer alguma coisa errada para manchar a imagem do outro grupo? Não sei, mas é um comportamento recorrente. É um fato que está se repetindo. Então eu digo para todos vocês, fiquem de olho nisso. Eles já estão falando que agora não é nenhum nem outro, é a coluna do meio. Essa coluna do meio, mesmo com pouquíssima popularidade, pode acabar vencendo. E a demonstração de apoio
para o atual presidente, popularmente na rua, pode tentar ser descaracterizada através de um pequeno grupo que faça alguma coisa ali condenável, tá bom? Tem que ficar muito de olho nisso. Um aviso para você, uma excelente sexta-feira, um ótimo início de fim de semana. Fique com Deus, examine todas as coisas e retém que é bom. Primeiro link aqui na descrição do vídeo. Venha estudar conosco no Manual de Sobrevivência do Cristão no século XXI, porque o cristianismo é a maior ferramenta de transformação da sociedade. Se você quer uma sociedade melhor, você tem que estudar conosco nesse curso aqui, ok? Um abraço, fique com Deus, até mais tarde com a nossa atualização da tarde. Obrigado pela audiência, obrigado pelo apoio, valeu!